Mas boa tarde. Chegou o momento aqui da nossa live. Peraí, que estamos ajustando tudo. Doutora Gabriela entrou, deu tudo certo. Tudo bom? Oiê! Chegou a hora, né? Oi, então, por quê? É isso aí. Vamos esperar um pouquinho as meninas irem chegando, né? Enquanto elas recebem o aviso. Esse é mais um encontro que a gente preparou aqui nesse evento que a gente montou aqui na clínica, né? No grupo Elas, que é a Live com Elas. Tá um evento muito legal. Então, assim, são vários temas, vários encontros aí entre vários profissionais, com o objetivo de ajudar, né, as meninas que acompanham a gente, enfim, com diversas dificuldades. Então, quem ainda não viu, quem ainda não está sabendo, né, desse movimento que a gente está criando aqui na clínica, vai lá no perfil do Grupo Elas, que lá tem todo o cronograma, a gente também está disponibilizando no perfil de cada uma de nós. Então, tem vários assuntos, enfim, né, várias questões legais aí que serão abordadas por diversas profissionais do nosso corpo clínico, né, Gabriela? A doutora Gabriela, ela é mastologista, ela é uma super profissional que veio fazer parte aqui do nosso corpo clínico. E, enfim, eu vou chamar ela para se apresentar um pouquinho, né, para as meninas que me acompanham. Aqui tem muitas grávidas que me acompanham aqui no perfil. E é isso, doutora Gabriela. Se apresenta para as meninas, fala um pouquinho mais sobre quem é você, de toda a sua experiência, um pouquinho mais do seu trabalho, que eu tenho certeza que elas vão se encantar com você. Boa tarde, gente. Então, a Tati já me introduziu um pouquinho, né? Eu sou mastologista aqui do Grupo Elas. A minha formação vem como um pré-requisito, assim, da mastologia. Eu fiz cirurgia geral, então eu não sou ginecologista, não sou obstetra, fiz cirurgia geral, e aí eu entrei na mastologia. E dentro da mastologia, eu me apaixonei nessa área de amamentação, de aleitamento. E eu via muito pouco essa profissão dando esse enfoque, né? E eu me questionava, eu falava assim, gente, a mastologia vê a parte da mama e quase ninguém tem essa subespecialidade, tem esse tipo de atendimento, né, diferenciado. Então, tendo essa questão e me apaixonando nessa realidade, nesse mundo do aleitamento, eu optei em fazer uma sub, né? Eu fiz uma pós-graduação na parte de amamentação, então eu atendo toda a parte de mastologia normal, de acompanhamento, nódulo, prevenção, tratamento de câncer de mama, mas estou também fazendo esse tipo de acompanhamento, aconselhamento da parte de amamentação, né? Justamente para ser como se fosse uma facilitadora, uma consultora nessa fase que assim, é tão importante, né, na vida da mulher, do bebê, da criança, que muitas vezes a gente acaba passando por dificuldades que são desnecessárias, né? Se tivesse orientação adequada, se a gente tivesse essa oportunidade, às vezes, de buscar o conhecimento no momento certo. Então, eu me dispus a trabalhar nessa área. E eu estou aqui agora fazendo essa live para poder ajudar as gravidinhas que estão participando, que estão assistindo. Espero que vocês aproveitem, tirem as dúvidas e eu estou à disposição. É isso aí. E por que que a gente pensou nesse tema, né? Posso chamar de Gabi, né? Por que que a gente pensou nesse tema, né, Gabi? Porque assim, a gente segue a gravidez e aí é um momento que a gente ainda está muito preocupado, né? As mulheres estão muito preocupadas ainda com o desenvolvimento do bebê, são muitos exames, né? Tem todas aquelas questões do pré-natal, alimentação, enfim, muitas questões. E aí acaba que deixa para pensar nessa questão da amamentação depois que o bebê nascer. Só que acho que quando a gente deixa para pensar nisso depois, pode ser muito tarde, na verdade, porque ao contrário do que muita gente pensa, não é tão automático assim. Então é importante já trazer esse assunto para o universo da gestação, para que a mulher possa ir se ambientando, independentemente se é a primeira, segunda, terceira gestação, porque a gente esquece das coisas, né? Então, assim, entre uma gravidez e outra, muita coisa acontece, muita coisa fica perdida. Então, amamentar um filho é diferente de amamentar o outro. Então, tem muitas questões. Por isso que trazer isso para a gestação é fundamental, né? Então, assim, antecipar essas questões, saber o que vai acontecer. Então, você vai explicar muita coisa para a gente sobre essas questões. E por isso que a gente pensou, né? Vamos falar sobre isso para poder ajudar as meninas nesse sentido, né, Gabi? Com certeza, assim. Muito se fala, né, da gravidez, do parto, as mulheres se preparam, fazem fisioterapia pélvica, faz todo um acompanhamento de pré-natal para ver se a gestação está correndo tudo bem, mas só vão lembrar da amamentação quando complica, né? Porque a impressão que a gente tem que é algo instintivo, de Uhum. certa forma mas não é tão natural.
assim, né? É. Então, muitas vezes tem pequenos detalhes que, se não forem ajustados, aquilo ali desanda de uma forma que é sofrido. Então, é importante esse preparo. A gente vê muita foto, né, de campanha sobre amamentação, aquelas fotos lindas, como se, né, enfim. E aí, se a gente não tiver um preparo psicológico e conhecimento, né, sobre o que vem pela frente, pode se tornar ainda mais difícil. E por que que a amamentação é tão importante, né? Então, assim, eu como nutricionista, a gente sabe, né, da composição, né, enfim, desse líquido maravilhoso, né, desse alimento maravilhoso que o nosso próprio corpo produz para os nossos bebês. Então, assim, se existe um alimento mais bem feito, na verdade, mais bem idealizado para o ser humano, nos primeiros dias de vida, certamente é o leite materno, que é aquele alimento de ouro, né? Aquele alimento ideal. Gente, acho que não existe nenhum alimento tão perfeito como o leite materno. Então, assim, a mulher, dependendo da fase que ela tá, se ela estiver passando por alguma questão, alguma doença, etc., ela produz aqueles anticorpos. Se o bebê tiver, enfim, alguma questão também passando, o leite materno da mulher, ele produz, né? Ele é feito de forma a contribuir para todas as questões, fatores nutricionais, as necessidades de nutrientes, calorias, né? E principalmente, que é o que a gente fala, né? É construir a imunidade do bebê, que nenhum outro alimento. Claro que assim, a gente não pode falar mal, etc., mas assim, existe a necessidade da fórmula, existe. Mas nenhum outro alimento que a indústria vai produzir, que vai tentar, enfim, vai ser igual ao leite materno, né? Porque até hoje ainda não conseguiram colocar o fator, né, de imunidade dentro das fórmulas. Então, assim, o leite materno, se a gente consegue amamentar, enfim, né, para aquelas mulheres que conseguem amamentar, que podem amamentar, mesmo que de alguma outra forma precise complementar, o leite materno continua sendo a principal fonte de nutrientes que o bebê precisa. Então, até os 6 meses de vida, a principal, e até mesmo ali no início da introdução alimentar, muitas mães às vezes ficam ansiosas, né, achando que fez 6 meses, tem que comer tudo que o leite não alimenta mais, e quando não é isso. Então, assim, a gente vê que nos primeiros meses de introdução alimentar, por isso que o nome se chama introdução ou alimentação complementar. Ela é complementar à amamentação. Então, o leite materno continua sendo muito importante, a principal forma, né, a fonte nutricional do bebê, até ali, principalmente no primeiro ano de vida, enquanto a introdução alimentar, principalmente enquanto a introdução alimentar não estiver bem estabelecida na rotina do bebê. Então, meninas, tem todos esses fatores importantes da amamentação, e é por isso que a gente incentiva tanto, né, e faz tanta campanha pró-amamentação. Inclusive, assim, para quem não sabe, né, é uma característica do nosso país. O Brasil, ele tem essa característica de incentivar, né, a amamentação. E que bom que a gente continue assim, porque eu conheço pessoas e tem pacientes, né, em outros locais, em outros países, que me falam justamente sobre essa dificuldade do acesso, né, do estímulo, do incentivo à amamentação. Então, vamos se apropriar a isso que é tão bonito, que a gente conseguiu, né, enfim, colocar em prática, se apropriar dessas questões que é tão nossa, né? Então, o nosso corpo produzindo o melhor alimento que tem para o bebê, tá? E é isso, Gabi, quer complementar com mais alguma coisa? Vamos lá, você abordou bem, né, a parte nutricional, assim, do leite materno, e que nem você falou, nenhuma fórmula, nada que o homem vá produzir que vá se igualar disso. Até porque o leite, ele é feito conforme a demanda da criança. Então, o mesmo leite não é o mesmo, assim, em termos de filhos, de pessoa para pessoa, até do momento da mamada, a composição do leite vai mudando. Então, é uma coisa muito, muito... A natureza é muito perfeita, né? A gente produz de acordo com o que o filho precisa. Então, realmente não existe nenhum alimento melhor. E para a saúde da criança, além dessa questão de nutrição nesse primeiro momento, nesse primeiro ano de vida, tem também muitos estudos que comprovam que a longo prazo também ajuda, né, a prevenir doenças crônicas. Então, obesidade, hipertensão, diabetes também tem taxas menores em pessoas adultas que foram amamentadas por mais tempo. Questão de desenvolvimento de fala, de mandíbula, formação oral, né? Questão, você vê muito isso de dentição, por exemplo, criança que mama no peito, criança que mama em chupeta, em mamadeira, questão, inclusive, de desenvolvimento realmente intelectual, né? De habilidades, isso tudo focando na criança, né? Nos benefícios.
mas aqui eu vou ter que puxar o peixe para nós, mulheres também, porque a gente tem muito benefício e muitas vezes a mulher nem sabe disso, né? Então, para quem amamenta, a mulher naquele primeiro momento, inclusive depois a gente pode até falar qual que é o momento ideal para amamentar, né, e tudo, mas se você fizer aquela amamentação logo na primeira hora de vida, também o nosso corpo libera hormônio que ajuda o útero a evoluir. Então, a contração uterina para diminuir a chance de hemorragia, né, de sangramento no pós-parto, a questão de perda de peso. As mulheres que amamentam, assim, comparando com as que optam ou não conseguem amamentar, a perda de peso é substancial, né, comparando nesse puerpério. Questão de método contraceptivo, né, tem a questão também que a gente não pode usar hormônio, não pode usar nada nos primeiros dias, então a amamentação também impede da gente ter aquele ciclo para ovular, para engravidar novamente. E questão também do câncer de mama, né? Puxar para o meu lado como mastologista é um fator protetor para câncer de mama, a mulher que amamenta. Isso sem falar dos benefícios gerais, né? Que a gente fala em custo, a gente não tem gasto com fórmula, as mães que acabam tendo que comprar esse complemento, é uma coisa assim realmente muito custoso. Diminui a chance de infecção, porque você não precisa fazer o preparo de material, você não precisa. A praticidade, né? A criança está com fome, seu peito está ali, o alimento está pronto. Você não precisa perder tempo em cozinha, preparando frasco, preparando uma madeira, fórmula, dilui e tudo. Então, assim, na verdade, são só vantagens, né? A gente só tem benefício com a amamentação e a gente precisa estimular essas mulheres a optarem querer amamentar, né? Claro que é uma opção, mas tendo em vista todos esses benefícios, assim, fica até difícil a gente argumentar, assim, de não, como que não vai amamentar, né? Se você pode, se você quer, você consegue. Tendo ajuda, tendo orientação, eu acho que o nosso objetivo aqui é esse, é facilitar esse processo. Exatamente. E acho que é por isso que é tão importante trazer esse assunto para gravidez ainda, né? Porque algumas questões podem ficar muito, muito obscuras ainda, de certa forma, um certo medo, ou por outro lado, achar que pode ser algo natural, né? Não, o bebê vai nascer, vou amamentar lindamente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para as meninas, né? Por que é importante a gente trazer esse assunto e abordar isso ao longo da gravidez, mas principalmente quando vai chegando ali, né? Próximo do nascimento do neném, onde as coisas começam a ficar mais concretas, né? Enfim, né? Tá cada vez mais próximo aí do parto, então a mulher tá mais aberta para receber essa informação, pensar mais sobre isso. Então é legal a gente falar mais sobre essa questão da amamentação ao longo da gravidez, mas principalmente depois da segunda metade da gestação, né, Gabi? Que é o período que a gente já está mais perto do parto, né? Então, e principalmente também as mulheres estão começando a preparar enxoval, querendo saber o que que precisa comprar, o que que não precisa. Então, assim, a chave, eu imagino a chave, né? O principal para conseguir amamentar é a informação. Então, a partir do momento que a gente consegue ter essa conversa para a mulher saber o que esperar, as mudanças da mama, a quantidade de leite, a questão de colostro, a pojadura, como que é o processo normal da amamentação, a partir do momento que a mulher já vai viver aquele momento sabendo, prevendo o que, que vai acontecer, as principais complicações, o que fazer para evitar, eu acho que ela já vai com uma mentalidade assim diferente, a resposta do corpo é outra. Porque o estresse também, a ansiedade, aquela insegurança do período, o puerpério por si só já é complicado, né? A questão de baby blues, depressão pós-parto, vem aquela enxurrada de hormônio, a mulher já está fragilizada. E aí vem a questão da amamentação, que por si só já é muito difícil, tem suas fases que a gente precisa ter paciência, a gente precisa aprender, porque do mesmo jeito que a criança nasceu, sem saber sugar, encaixar, pegar, a mãe também está aprendendo a lidar com aquela criança. Então, é paciência, o máximo que a gente consegue esclarecer, educar, prever o que vai acontecer, mais fácil vai ser o processo. E é por isso que a gente tem que antecipar, a gente tem que aproveitar esse momento antes de nascer, para poder, né, ter essa conversa, elucidar, a gente explicar, a gente estar disponível para a mulher se preparar. Questão de compra, apetrecho, essas coisas de enxoval, para amamentação, quanto menos, melhor. Né? A mulher às vezes conversa com a mãe, com a sogra, com a vizinha, com o Instagram, a blogueira comprou 1000 coisas. A maioria dessas coisas são desnecessárias ou até pioram a situação. Né?
O que você precisa é da sua mama e do seu bebê. É. O que E eu lembro. indicam de conchas, pomadas, extratores, bombas, essas coisas, é muito individual, não é todo mundo que precisa, não tem indicação. E muitas coisas são contraindicadas, inclusive. Então, Uhum. é dinheiro jogado fora, ou então algo que, assim, vai ficar ali encostado no canto, ou se for usado, às vezes, de uma forma errada, que pode propiciar uma infecção ou alguma outra complicação. Então, muita calma nessa hora, né? Não se precipite. Antes de comprar alguma coisa, vê se tem indicação, vê se você vai precisar, para você não ter esse desgaste desnecessário, né? E eu acho que além da informação, que é fundamental, outra coisa importante, para mim, fez total diferença na amamentação do meu filho, é o apoio. Você saber que você tem o apoio de algum profissional, enfim, de uma pessoa que saiba conduzir a amamentação para você. Porque, por exemplo, no meu caso, como nutricionista, eu entendo, né, da parte enfim, da composição, da importância da amamentação. A gente estuda isso na faculdade de uma forma diferente do que vocês médicos, mas a gente também estuda. Então, eu tinha o meu certo conhecimento sobre a amamentação. Não, vou arrasar, vou chegar lá, vou ser a amamentação, a mamãe perfeita, vou amamentar tudo. Igual eu vi no livro, beleza, chegou lá, menina, tive alguns problemas nas primeiras semanas, né? Machuca, porque é natural, a gente não sabe, né? Ao contrário do que muita gente pensa, não é algo instintivo. Mas não é tão instintivo assim, né? Você não sabe o que você faz com o bebê, então como que eu ponho? Será que a posição tá certa? E aí, quando veio aquele anjo na minha vida, que veio aqui em casa, olhou para mim e falou, Tati, vamos ajustar. Tá machucando porque a pega tá errada. Então, assim, tá errado, pô, tá achando que tá fazendo tudo certo. Não, nem sempre. Vamos lá, a boca, né? Então tem todo um esquema de encaixar, de posição, que se você aprende, aí depois que eu aprendi, eu falei assim, agora tem uma posição que essa posição é melhor. Aí eu fui treinando, e aí fui treinando com o Pedro, e aí, enfim, aí foi em 2 semanas, começou o negócio a engrenar, e aí quando eu me vi, já estava amamentando na rua, de um braço só, tipo assim, É feliz desse da jeito, minha vida. doando leite, né? É, Tirando. E é assim. exatamente, tirando, doando leite para o banco de leite, eu doava para a Secretaria de Saúde. Então, assim, é importante ter alguém, né, que venha, que olhe para você e que diante da sua dificuldade te dê aquele apoio de carinho, né? Tipo um acolhimento mesmo. Então, não, acho que a informação é fundamental, né? Mas esse apoio, esse acolhimento, nossa senhora, acho que se eu não tivesse isso, acho que teria sido muito mais difícil para mim nesse momento. É, eu acho assim que a gente tendo essa orientação, a gente consegue prevenir muitas coisas, né? E às vezes a gente acaba correndo para. A gente não sabe, né? Muitas vezes quem procurar. Porque tem muitos consultores de amamentação, tem muitos profissionais excelentes na área, mas foi o que a gente conversou aqui no começo, né? Eu me questionava por que que não tem mastologista que atende essa área, sendo que a nossa especialidade é a mama. A gente estudou para tratar a mama, para saber de tudo da mama, né? Então eu falei assim, gente, e muitas vezes eu, no meu consultório, antes mesmo de focar nessa parte de amamentação, eu recebia muitas mães que acabavam tendo que passar por procedimento cirúrgico, drenagem de abscesso, desmamavam precocemente por conta de complicações da amamentação, que não conseguiram manejar a tempo, ou com o profissional que estava lidando, ou então demorou, realmente não chegou a procurar ninguém. Eu falei assim, para que passar por tantos passos para chegar comigo já assim no final da linha, de já não ter o que fazer, no sentido assim, ó, infelizmente a gente vai ter que fazer isso porque não tem mais opção, né? Vamos ter que passar por uma cirurgia, vamos ter que tomar um antibiótico na veia, vamos ter que suspender essa amamentação e depois reintroduzir, que é muito mais complicado do que se a gente tivesse prevenido naquele momento que iniciou, às vezes, uma mastite, né, alguma fissura, alguma coisa que a gente consegue manejar no começo. E ainda assim, a gente consegue prevenir esses pequenos, né, esses contratempos. Se a gente, justamente, igual você falou com o Pedro, né, ajustar a pega, saber o que fazer, a gente lê no manual, né, livro, qualquer pessoa a gente consegue, às vezes, ver, é assim, boquinha para fora, boquinha de peixe, encaixa o queixo. Isso é fácil. Isso eu vivi Na hora que você também. tá com o bebê lá, não é tão fácil. Exatamente. Uma coisa é a teoria. A gente vai, estuda, fala assim, não, gente, eu já vi isso. Mas outra coisa é Vou você arrasar. vivenciar. Exatamente. E assim, inclusive quem tem mais de um filho. Muitas vezes um filho amamentou assim lindamente. O segundo já foi um turbilhão de problema.
né? Então, cada caso é um caso. Cada binômio mãe e filho é único. Por mais que seja a mesma mãe para os 2, 3, 5 filhos, são condições diferentes, né? Às Momento vezes a de mãe vida diferente também, tempo né? de vida diferente, às vezes a mãe já operou, precisou passar por algum caso. Então, assim, sempre tem uma individualidade que a gente precisa avaliar naquele momento. E isso vai fazer toda a diferença para o sucesso da amamentação, Uhum. né? Exatamente. É por isso que é importante, né, ter esse apoio, esse acolhimento nesse momento. E assim, para as meninas que estão enfim, né, no último trimestre, aí já na segunda metade, tem muito se fala sobre o preparo da mama, né? Então a gente vê aí muita coisa, lê, enfim, muita informação que pode não estar muito adequada. Então, assim, tem essa questão do preparo, o que usar, é para passar bucha, não é? É para botar a mama no sol, enfim. Gabi, explica um pouquinho melhor para as meninas sobre essa parte aí, né? Porque eu acho que tem muita dúvida, eu pelo menos tinha muita dúvida nessa parte. Algumas, né, a gente recebe orientações de diversas fontes aí e acaba fazendo, né? Porque, enfim, Ah, não e faz, você muito meio que vai muda, tocando. né? O que se fazia até ano passado, mês passado, às vezes não se faz mais. Então, assim, realmente é uma atualização. Então, você até comentou aí da bucha. Quem já usou, já tentou usar, parou. Por motivos óbvios. Machuca, dói. Não é para usar a bucha vegetal, né? E antigamente era uma coisa assim, religiosa. Engravidou, já vinha a bucha para encalejar o mamilo, né? Vamos preparar, porque para não ferir. Mas aí você está antecipando uma ferida. Você está causando uma ferida, uma fissura antes mesmo de nascer. Então a bucha é completamente contraindicada, tá? Não tem necessidade. É questão do sol, isso sim ajuda, mas é aquele sol da manhã, o final de tarde, né? Até para preparar a pele, claro, tendo todo o cuidado de se precisar passar protetor solar, quem for muito clarinho, muito branquinho, passa na mama, na pele da mama, não precisa passar na areola, na papila, né, no mamilo. Não tem nenhuma medicação, nenhum produto, nenhuma pomada que a gente precise comprar para passar, nem antes no preparo e nem depois, né? Pomada geralmente a gente não usa, inclusive sabonete. Quando a gente já nasceu o bebê, a gente não passa sabonete por conta do cheiro, né? Para tirar aquela proteção da mama, dali do mamilo, da areola. A gente realmente lava com água e passa o próprio leite para hidratar. Então, com relação ao preparo das mamas ainda na gravidez, banho de sol é muito recomendado, né? E as massagens, no caso de dor, porque às vezes a dor na mama, por conta realmente do preparo, né, de todo o metabolismo daquela glândula que está se desenvolvendo, está se preparando para fazer o leite, pode causar um desconforto. Então, massagens circulares de uma forma mais delicada, também nada agressivo, nada para ferir. Então, em termos de material, de produtos, de procedimentos, não tem muito segredo. Realmente, ao menos que tenha alguma infecção, alguma dor, alguma mastite, né, algum ponto vermelho, algum carocinho que você palpa, então alguma coisa que fuja do habitual, a gente precisa avaliar, porque às vezes aquilo ali precisa ser tratado e não preparado para amamentar em si, Uhum. né? É importante saber disso, né? Porque a gente foi igual você falou, se a gente compra um monte de apetrecho, no final das contas não usa nada ou pode estar priorando. E a mama, né, ao longo da gravidez, ela vai se preparando, né, para a amamentação de forma natural, né, Gabi? E até mesmo a parte do bico, enfim, fica um pouco mais sensível. Então, se você usa determinados produtos, né, enfim, objetos, né, qualquer, como queira chamar, acaba prejudicando mais do que ajudando, não é isso? É engraçado você falar de bico, porque assim, tem muita gente que tem um bico plano ou bico invertido e que tem, né, pessoas que falam que tem massagens, que tem exercícios para preparar esse bico, para inverter esse bico durante a amamentação, para poder amamentar. Na verdade, isso não tem função, não tem necessidade, tá? Até quem tem bico invertido consegue amamentar, às vezes um pouquinho mais de dificuldade, a gente precisa ter uma técnica diferente, mas porque o bebê não vai pegar o mamilo, né? Para amamentar, ele precisa pegar uma boa parte da areola. E a gente nem fala a areola toda, porque isso aí varia, né? Tem gente que tem a mama mais volumosa, que tem areolas grandes, e você vê a boquinha do neném, assim, do recém-nascido, aquele negocinho de 2 centímetros, você fala assim, meu Deus, como é que vai caber ali dentro? Então, também não é regra. A gente não pode falar assim, ó, tem que pôr toda a areola do bebê na boca e fazer assim, assim, assado.
cada bebê vai ter uma posição preferida, às vezes uma que Uhum. facilite para a mãe, mas o bico invertido, o bico plano, também amamenta. O leite vai sair, o movimento que a língua do bebê faz para poder sugar, ejetar esse leite, vai muito além do mamilo. A papila, o Uhum. mamilo vai ficar lá na goela do bebê. Então, fica Uhum. essa parte da areola dentro. Então, isso também não é necessário fazer massagem, fazer nenhum tipo de procedimento para inverter o mamilo para conseguir amamentar. Uhum. Muito legal você falar isso. E o que de fato, assim, as meninas que estão aí já na metade da gravidez, pensando em viajar, ir em loja, fazer enxoval, quando põe lá na lista tem os apetrechos da amamentação, né? O que que realmente precisa comprar ou não é para comprar nada? Ó, sutiã para amamentação, então roupas que te facilitem, isso aí precisa. Apesar de que também não é essencial, cada um amamenta do jeito que quiser, se quiser tirar, enfim, né? Fica à vontade. Mas, assim, em termos de produto, né? Por exemplo, pomadas, cremes, cicatrizantes, isso eu não recomendo comprar. Primeiro porque tem validade, né? E tem indicação. Então, muitas vezes ela nem vai ter ferida, não vai ter fissura, não vai precisar, e aquilo ali, ainda mais comprando durante a gestação, pode ser que até ela, de fato, tenha uma indicação de usar, aquilo ali se perca. Então, cremes, isso aí não compra, tá? Conchas de amamentação também estão contraindicadas hoje em dia, por conta justamente que faz uma sucção, isso aí facilita a ferida no bico do peito, além de acumular o leite, fica uma região úmida, isso aí facilita também candidíase, né, infecção de fungo na mama, que é muito comum, isso principalmente por conta de conchas, Uhum. absorventes mamários. Isso aí a gente usa assim, em casos, por exemplo, você precisa sair na rua, coisa rápida, para não sujar a roupa, você pode colocar um absorvente ali, mas tendo esse cuidado de chegou em casa, você vai tirar, você vai, né, trocar. O ideal, assim, a gente usa muita rosquinha de mama, que é como se fosse um donut, assim, que fica só o biquinho de fora para não ficar roçando, aquilo ali pode acumular também o leite, vai pingando aquilo ali, você troca, mas isso também não precisa comprar, porque você consegue fazer com uma fraldinha em casa, né? Então, essas dicas, inclusive, do que você pode aproveitar que você já tem em casa, de fralda, do enxoval, coisinhas de algodão que você vai usar para você poder, é, né, ter um conforto ali. Bombas é muito individual. Então, assim, muita gente quer comprar uma bomba porque já está se programando para na época que for voltar a trabalhar, para deixar aquele leite armazenado. Eu sugiro de talvez experimentar. Tem muitos lugares que alugam aparelho, claro, esterilizado, tem toda uma técnica, uma questão de higiene, mas porque tem gente que não se adapta, né? Tem gente que prefere a ordenha manual, é muito mais delicado, você tem a sensibilidade de saber até onde sua mama aguenta, a questão da pressão, a questão da dor, a quantidade de leite. Tem gente que prefere a bomba, e aí tem bomba unilateral, tem bomba automática das duas mamas ao mesmo tempo. Então, assim, você querer comprar isso ainda no período da gravidez, é possível que seja muito útil, mas é possível que seja dinheiro jogado fora, né? Então, eu sugiro aguardar. No momento que você precisar, a gente indica, né, lugares que tenham, às vezes a gente dá as opções, que muitas vezes a mulher prefere uma bomba porque não sabe fazer a ordenha, que é muito mais fácil. E aí você tendo orientação também, isso aí vai te economizar, vai te Uhum. facilitar, porque não tem tanta agressão, né, para aquela mama que já está tão sofrida ali do aleitamento. Então, o que de fato precisa? Eu diria que nada, assim, de compra mesmo para amamentação. A lista não é tão grande, não. É paciência, persistência e muito amor. Muito amor, muito amor. É isso aí. E as bombas, você tocou no assunto das bombas, as bombas, na maioria delas, tem aquelas mais manuais, né? E tem as elétricas, elas não são baratas, né? Então, às vezes, você investe um tipo de bomba. Se for elétrica, dependendo do modelo, é bem caro. E aí pode ficar guardado lá no armário, não usar por algum motivo e jogou dinheiro fora, né? Então, Exato. tudo tem que ser avaliado. E dependendo do fluxo também da mamada, às vezes nem acaba nem sendo usado na maioria das vezes, né, Gabi? Isso. Às vezes não É. precisa, né? A partir do momento que você quer ou precisa fazer uma ordenha, precisa ter leite armazenado, ou está em excesso e você quer doar,
Isso aí você, naturalmente, você vai ver no ritmo da mamada do seu bebê para você adaptar a sua retirada do excesso do leite para poder armazenar. Então, assim, a bomba não é obrigatória. Não é todo mundo que Uhum. tem que ter aquele leite guardado, armazenado, né? Então, isso é muito individual. Não segue no roteirinho do script, assim, que precisa do enxoval para todo mundo, não. Exatamente. E quais as principais complicações assim que você vê na sua prática que podem acontecer seja no início da amamentação, ao longo, mas acho que é mais comum no início, né? Mais, enfim, né? Pela novidade da coisa. O que mais acontece, costuma acontecer? Tem complicações até mais graves, né? Se a amamentação não estiver sendo bem executada, digamos assim, ou não tiver apoio, não tiver orientação, a mulher não tiver muito assim, sem saber o que fazer, o negócio pode ficar feio, né? Pode. A complicação, geralmente, ela vem nas primeiras semanas ou no primeiro mês, porque é justamente aquele período que a mãe e o bebê estão aprendendo a mamar, né? E também que o corpo está adaptando a quantidade de leite que a criança precisa, né? É uma coisa fisiológica. Eu estava comentando no começo a questão do colostro, da pojadura. Então, assim, muita mãe fica meio desesperada, assim, no começo, porque acha que não tem leite assim que nasce a criança. Mas, na verdade, o colostro são gotinhas, é muito pouquinho que sai. Então, às vezes, na sucção que o bebê está fazendo ali, é o suficiente para nutrir. O estômago do recém-nascido tem 5 ml. É de 3 a 5 ml, às vezes 7. Então, assim, é o tamanho de uma cereja. Você não É, precisa ter leite jorrando. Muitas vezes você não vê o leite saindo e você imagina que não tem a produção. E aí você já desespera, já quer entrar com fórmula. O bebê tá chorando, você acha que é fome, mas, gente, bebê chora muito. O bebê chora muito. É a e não forma é deles só se fome, comunicar. né? Pode ter um monte de questão. É a forma que o bebê tem de se comunicar através do choro, né? Exatamente. E você Tá com tocou no frio, tá assunto. com sono, quer o seu colo, quer seu chamego, ele vai chorar. Então, isso não quer É, dizer que é fome. E a gente associa com põe no peito. E é. isso também não está errado, porque às vezes a sucção não nutritiva, né, o fato de ele estar no peito, estar sugando aquilo ali também acalma. Mas Uhum. voltando a falar a questão das complicações, da quantidade, passou essa fase do colostro, vem a pojadura, vem aquela enxurrada de leite. A mama começa a encher e a produção fica assim, muito além do que o bebê precisa. Então, isso favorece o engurgitamento, aquele acúmulo do leite na mama, vai empedrando, vai doendo, isso aí pode evoluir para uma mastite. Então, é o período que realmente a mama está aprendendo a produzir o tanto que o bebê está precisando. Com o passar do tempo, a produção diminui, porque está sendo compatível com o tanto que o bebê está demandando. Aí vem a parte da mãe achando que secou o leite. É. Lá por 2 meses, 3 meses, a mãe, meu leite acabou. Não é. É porque passou aquela fase da produção exagerada. Né? Até porque Uhum. a mama, ela não é estoque. A mama não fica com leite estocado para a hora que o bebê precisa mamar. É uma fábrica, né? Então é momentâneo. No momento que o bebê está sugando, o leite está sendo produzido. Isso que é o certo. E isso vai Uhum. se dar a partir dali do final do primeiro, segundo mês, é uma coisa adaptativa. Então, esses Uhum. primeiros meses, assim, as primeiras semanas, os primeiros meses, que é o período que tem mais complicação, por conta da alta produção ou baixa produção, o engurgitamento, né, a mastite que eu falei, mas acho que o principal é a fissura, né, a ferida do bico do peito, da papila. E o principal causador disso é a pega errada. Né? É a forma que o bebê está acoplado. Eu adoro essa palavra. Minha bebê mama até hoje. Eu falo assim, vou desacoplar. Porque é uma sucção, assim, é o vácuo. Né? Então, dependendo da forma que tá, pega no peito, se entrar ar, às vezes o frênulo da língua também precisa ser avaliado, né? Por conta da linguinha presa, ele não consegue fazer um movimento de sucção adequado para extrair aquele leite. Então, isso vai causar ferida no peito. A amamentação não é para doer. Se está doendo, é porque está errado. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada. E aí É. vem a importância, que nem a gente falou, da avaliação multiprofissional. Às vezes precisa passar por um fonoaudiólogo, né? A gente precisa acompanhar junto com um pediatra, às vezes um toxicólogo congênito, ele tem uma preferência só por uma mama, só por uma posição, e a gente não consegue trocar, e a outra mama acaba enchendo, engurgitando, dando complicação. Então, são muitas questões que a gente precisa avaliar,
né? Não é sozinho. Então, assim, realmente não tem motivo da mãe desesperar sozinha, porque ela não tem obrigação de saber tudo. Não. E sim ter a quem recorrer para a gente poder investigar e ajudar na solução desses problemas. Né? Exatamente. Você tocou num assunto, um pouquinho no início da sua fala, que na verdade é uma das principais causas de desmame precoce, né? Que a gente fala. Que às vezes é a mãe achar que tem pouco leite, ou que a gente ouve muito, meu leite é fraco, não sustenta meu bebê, ele chora o tempo todo, né? E aí eu vou puxar um pouco a sardinha pro lado, né, da Nutri aqui. Gente, não existe leite fraco, tá? Então, assim, o todo leite materno, independente da mulher que produz, é poderosíssimo do ponto de vista nutricional. Então, assim, é o leite que sustenta o filho, né? Sustenta, enfim, né? E que nutre mesmo, tem caloria na quantidade ideal, enfim, nutrientes, todas as vitaminas, minerais, tipo de gordura, enfim, é perfeito. Então, não existe leite fraco, tá? Então, assim, às vezes, diversas questões, né, que podem estar acontecendo, a culpa é do leite. Vamos botar a mamadeira. Aí entra com a mamadeira, desanda o negócio todo, né? Porque aí é uma das causas do desmame precoce, né? E cólica também, né? Então, assim, muita gente associa a cólica do bebê como se fosse a culpa do leite, né? E aí começa um monte de restrição na alimentação da mulher, essa mulher começa a perder peso, começa a ter, enfim, gente, é um desespero, né? Quando, de repente, a origem pode estar no manejo da amamentação. Essa cólica pode estar, não necessariamente, na verdade, a maior parte das vezes, né? Não está na composição do leite, na dieta da mãe, na verdade, a não ser que seja algum caso comprovado ali clinicamente pelo pediatra de algum tipo de alergia que o bebê desenvolveu, enfim, que precise sim fazer uma adaptação na dieta da mãe, mas na grande maioria dos casos não é. E aí, nos 3 primeiros meses de vida do bebê, é normal o bebê sentir cólica, né? Que é a cólica fisiológica do próprio amadurecimento, desenvolvimento do intestino do bebê nesses 3 primeiros meses de vida. Então, o bebê vai chorar, o bebê, como a Gabi falou, o bebê chora e chora o tempo todo, né? Então, assim, ele estava num ambiente quentinho ali, né, sendo nutrido pela placenta, e do nada ele começa a receber um leite materno, que tem nutrientes. O intestino dele tem que fazer o esforço para digerir aquilo que ele está recebendo, né? Então, o intestino imaturo, e aí ele começa, dependendo se a amamentação não tiver, a Gabi pode até explicar melhor, porque ela tem muito mais experiência com isso do que eu, mas enfim, dependendo da forma como tiver a amamentação, a sucção do neném está engolindo ar, então ele vai desenvolver mais cólica, né, Gabi? Tô certa? Tá certíssimo. E aí você falou a questão da digestão também, né? Que tá amadurecendo, a questão do sistema digestivo. Você imagina que o leite ele é feito justamente para essa digestão facilitada, né? Aquilo ali vai ser digerido muito fácil, porque foi feito para ele. Praticamente tudo que ele está mamando, ele está sendo utilizado. Então você imagina se ele já tem cólica, se já tem essa dificuldade nesse período só com leite, imagina se você introduz um chazinho, uma fórmula, algo, né? Sem indicação nesse momento, tende a piorar, inclusive. Né? Se não tiver, claro, uma indicação clara da pediatra, que precise, algo que seja indicado para aquele momento, pode piorar essas questões de dores e de cólicas. Queria aproveitar esse gancho, você falou que muitas vezes a mãe restringe um monte de coisa e para de comer, emagrece. Tem um outro lado também, né? Que canjica dá leite, cerveja preta dá leite, não sei o quê. E aí a mãe começa a comer, e achando que aquilo ali vai resolver o problema da mãe. Se você quiser falar um pouquinho dessa questão da canjica e da produção Vai de ver o leite. Beto. É isso mesmo. Então, assim, eu recebo muita gente, mas é assim, é muita dúvida. E é muita mensagem. Então, eu abri caixa de pergunta. A maioria das perguntas que vieram para mim foi sobre essa questão da alimentação, né? Se canjica dá leite, canjica, cuscuz, tudo à base de milho, né? E a Cerveja cerveja. preta. Cerveja Você preta é um dos sabe que mais fáceis. não pode beber álcool Não pode amamentando, beber. vocês sabem, né? E É, cerveja então, preta, já onde eu sei começa tem por aí álcool. que já é a maior lenda, né, que existe. Gente, na verdade, da onde que vem essa teoria, né, de cuscuz, milho? Olha os alimentos que eu tô falando. Cuscuz, milho, canjica, na verdade, é tudo à base de milho, né? Então, são todos alimentos derivados do milho. Milho é o quê? Carboidrato. Carboidrato é o quê? Energia. Vamos pensar, a mulher acabou de ter um neném. Ela tá cansada, privação de sono, né? Então, por quê? O bebê tá mamando o tempo todo, ela, independentemente da via de parte, gente, um bebê muda a rotina da família, da mulher, do casal, da família. É um monte de gente dando pitaco, é muito cansaço físico e emocional, né? E aí, esses alimentos que são ricos em energia
naturalmente disponibiliza o quê? Energia, obviamente, né, para a mulher. E aí essa energia meio que dá a falsa impressão de que a mulher tem mais leite. Claro que se a mulher tem uma alimentação adequada, saudável, né, ela mantém uma rotina alimentar legal, ela vai produzir um leite de uma qualidade nutricional relativamente melhor. Então, tem alguns nutrientes que a gente vê que podem estar afetados dependendo da qualidade da alimentação da mãe, principalmente quando a gente fala de qualidade de gordura no leite. Então, isso a gente vê claramente quando se faz estudos na composição do leite materno, somente alguns estudos, né? Eu estudei muitos na época do meu mestrado, de programação metabólica, a gente vê muito essas questões da composição do leite, dependendo da alimentação da mão. Mas isso é assunto para outra live, para outro papo, senão vamos estender aqui. Mas, enfim, essa questão da canjica, etc., nenhum alimento faz a mulher produzir mais leite. Não existe. É comer normal. Então, assim, seguir uma rotina alimentar saudável, legal, adequada, né, respeitando, enfim, uma rotina que a maioria das pessoas deveriam seguir, né? De alimentos sem excesso, sem exageros, e principalmente lidando com algumas questões emocionais ali, né? Muita pressão. Então, a mulher fica muito ansiosa e acaba comendo um pouquinho mais, exagerando um pouquinho mais em alguns alimentos, principalmente doces, alimentos mais energéticos. Então, entra canjica, cuscuz, enfim, né? Lanche de uma maneira geral. E aí, o que acontece? Em vez da mulher estar aproveitando a amamentação para perder peso, ela está ganhando peso. Então, muito comum, nossa, mas todo mundo falava que a amamentação ia perder peso, os filhos podem ganhar. Aí precisa entender como é que está esse contexto aí, né? De alimentação, de rotina. Por isso que a ajuda do profissional nessa época é importante. Porque às vezes sozinho você nem identifica, gente. Tem coisas que vocês não percebem, mas é considerado uma refeição. E tudo conta, né? Na alimentação do dia, que a gente está falando de peso, então vai refletir num ganho de peso, sim, vai. Mas então, ó, resumindo aqui o assunto. Nenhum alimento alimento ou bebida. Aliás, a única bebida que ajuda a dar leite é água, né? Então, assim, quanto mais beber água, se hidratar, então, né, dá muita sede. Beber muita água ajuda, sim, de fato, a mulher ter uma produção de leite. Afinal, o leite é base, né? Tem aí fundo líquido, né, Gabi? Então, é a base de água, né? Então, assim, é importante beber água. Tirando água, gente, comer normal e seguir a rotina normal, tá? A água, assim, a gente até fala, né, nessas orientações antes, mas nem precisa, porque é começar a amamentar, a boca faz assim, parece ter uma esponja. Então, a garrafa de 5 litros de água, um galão, e aquilo ali, a cada mamada, a mulher enche de novo, porque isso aí realmente o corpo pede, né? Então, essas orientações realmente são importantes. Exatamente. E aí, assim, né, a gente falou de muita coisa aqui. E o que você acha que, por exemplo, assim, a gente falou do preparo, né? Mas como que a mulher pode fazer para evitar essas complicações que podem acontecer normalmente, que você falou, né? Mastite, fissura, que incomoda muito, né? Tem até alguns casos bem graves mesmo que eu já vi, enfim, né? Causados por conta de fissura, racho mamilo, enfim, uma coisa bem mais complicada. Mas como que a mulher pode fazer para evitar esse tipo de complicação, Gabi? A principal forma é a informação, né? Eu acho que é realmente ter esse conhecimento dessas possibilidades, então, e os sinais de alerta. Então, a partir do momento que você sabe quais são as principais complicações, o que sente em cada uma, você consegue identificar de uma forma precoce. Então, sabendo que a amamentação não é para doer. A amamentação tem essas fases realmente da mama estar mais cheia e depois se esvazia. Então, saber lidar com isso, saber o que é normal, o que tem que chamar atenção para você justamente procurar ajuda em tempo hábil para a gente poder prevenir uma complicação maior. Então, a mama começou a empedrar, digamos assim, já faz a massagem da forma que foi orientada, né? Em movimentos circulares, tirar aquele excesso de leite, começar a mamada com uma mama, com a outra, como é que prepara, tirar esse excesso. Começou a ficar vermelho, vamos começar a tratar antes que comece a dar febre, antes que comece a, né, ter complicações. Começou a doer, vamos olhar para ver se é uma fissura, se é uma candidíase, se é um fenômeno de Renault. São tantas coisas que podem ser, né? Então, assim, realmente a gente precisa avaliar o que está causando aquilo ali. Então, tá desconfortável, né? Deu um clique e falou assim, não, isso aqui não está normal. Porque a gente sabe, difícil
mas é um difícil de adaptação, um difícil onde a tendência é melhorar. Se é uma coisa que está doendo, que está incomodando, está persistindo, a gente precisa avaliar. Então, sabendo dessas fases, tendo a informação do que esperar em cada momento, o que, que é normal e o que, que não é, a gente consegue já pegar lá no comecinho e orientar de cada caso individual, de uma forma, o que, que precisa ser feito, ou já tratado, entrar com, se precisar, claro, de medicação, que é muito difícil, em último caso, às vezes algum procedimento para cicatrizar, se já chegar um pouco mais avançado, mas a gente faz tudo para poder realmente evitar essas complicações. Maravilha. Acho que essa é a informação mais importante para as meninas agora, né? E aí, se você pudesse pensar assim, na principal vantagem que elas podem ter, né, sabendo, né, de todas essas informações, de como preparar, ou, na verdade, se preparar para amamentar, qual que você poderia falar para elas? Tenha todas as informações possíveis, né? Claro, com um profissional capacitado, que esteja atualizado, porque informação vocês conseguem em qualquer lugar. Né? Hoje você abre um computador, você tem acesso a todas as informações possíveis. E o problema está justamente aí, que não tem filtro. Então, busque informações de alguém que seja capacitado, que seja treinado para isso. Porque aí você tendo as informações, você prevenindo essas complicações, você tem a faca e o queijo na mão para você ter sucesso no aleitamento. Né? E a gente falou lá no começo, todos os benefícios que tem. E o ideal é que seja amamentado até pelo menos 2 anos. Né? Antigamente falava-se até 1 ano, mas hoje é preconizado o mínimo de 2 anos. E realmente, quem consegue passar desse começo, esses primeiros meses, assim, superar as dificuldades e engrenar de fato a amamentação prazerosa, é muito leve, é uma coisa muito boa para a mãe, cria um vínculo de mãe com filho assim que só nós mulheres a gente consegue descrever, né? E realmente é algo que a gente leva para a vida, que a criança leva para a vida, essa questão de segurança, de acolhimento, de formação, inclusive, do psicológico da criança. Então, o ideal é que realmente seja respeitado esse tempo, então as informações buscadas de uma forma correta, seguidas, isso aí tudo previne o desmame precoce, antes do período preconizado. Então, a minha dica é essa, realmente não deixem de amamentar quem quer, quem tem vontade, não desistam nas dificuldades. Se for possível, façam essa avaliação ainda durante a gravidez para ter todas as informações possíveis. Né? A gente realmente orienta, a gente mostra imagens, figuras, questão de pega, as possibilidades de pega, diferentes posições. Muitas vezes a pessoa acha que é aquela tradicional, tem pega invertida, sentada, deitada, você dorme com o bebê no peito. Então, assim, é um mundo completamente novo que você não precisa esperar o seu bebê nascer para você conhecer. Quanto mais você se preparar antes, mais chance de ser um sucesso. É verdade. E aí, se a gente pudesse falar para as meninas, né? Qual que é o momento ideal para se iniciar a amamentação? Independentemente da via de parto, né? Eu vejo aqui muitas meninas falando, né? Claro que, enfim, né, tem diversas questões, mas independentemente da via de parto, se vai precisar, ou, enfim, vai passar por cesárea, ou deseja ter parto normal, qual que é o melhor momento para iniciar a amamentação? Assim que nasceu. Primeira hora de parto. Né? Claro que geralmente nasce, vai ter aqueles primeiros cuidados para poder, inclusive, evitar queda de temperatura, hipotermia, desculpa. Então, assim, a mãe e a criança tendo condições, ou seja, a saúde está ok, não tem nenhuma urgência, nenhuma intercorrência que tenha ocorrido durante o parto, pegou o bebê, colocou aqui no peito. E aí, nesse momento, é instintivo. Porque a gente libera hormônio. E o bebê, inclusive, ele vai como se estivesse engatinhando em direção vai à mesmo. mãe. Eu lembro disso claramente. Então, assim, a gente vê muito essa questão, né, do tipo de parto. Por exemplo, eu fiz cesárea e eu lembro que quando o Pedrinho nasceu, ela tirou e colocou aqui, né? E ele foi bonitinho, igual você falou, tipo, Vai engatinhando. procurando. E eu achando aquilo, meu Deus, ele acabou de sair de dentro de mim, né? E tá lá procurando e ficou. Então, assim, e para mim foi maravilhoso. Então, assim, mesmo eu não tendo feito parto normal, tendo tido cesárea, eu tive essa experiência, né? Que é o que a gente mais indica, né? Que é a Golden Hour, né? Que é aquela hora de ouro.
Então, por isso que assim é importante que muitas mulheres desejam ter parto normal e muitas têm medo, receio de precisar fazer um outro tipo de parto por qualquer motivo, achando que o bebê não será colocado, né, para amamentar, quando na maioria dos casos sim é, entendeu? É É, direito da mulher e do bebê ter esse contato, não é, Gabi? exatamente. Assim, eu acho que vale muito essa conversa também com o obstetra, né, que vai fazer o parto, para deixar claro que é o seu desejo. Porque, ao menos, que nem eu falei, que tem alguma contraindicação, se estiver precisando de oxigênio, alguma complicação, alguma aspiração, algo que É. precise ser feito naquele momento, se não tiver necessidade, o bebê vai ser colocado em cima de você, até mesmo antes da placenta sair, assim, o primeiro atitude vai ser isso, colocar o bebê ali para poder mamar, e assim, vai ser um momento de vínculo de vocês que, assim, que nem você falou, indescritível, né? Que isso aí realmente marca o começo de uma linda relação aí de amamentação, e daí para frente vão ser algumas mas É. depois fica mais fácil. Exatamente. E aí, assim, tem algumas meninas que têm medo, né, de ter algum tipo de impedimento para amamentar. Você falou da questão do bico invertido, né, que algumas meninas, de repente, acreditam que dependendo do tipo de bico, etc., se é bico plano, invertido, você até explicou um pouquinho melhor que dá para amamentar, né, que não depende tanto do bico, assim, enfim, né, o bebê faz outro movimento. Ela tá, mostra aí, Gabi, como é que é a Tem posição, todo né? Tem vários, né? E aí, assim, mas por exemplo, mulheres que já colocaram prótese de silicone ou precisaram fazer alguma. Eu tenho algumas pacientes com essa dúvida, né, que passaram por isso e tiveram essa questão. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para as meninas que têm essa condição, se pode, se realmente quem fez redução mamária, independentemente da necessidade, vai conseguir ou não amamentar, se realmente a redução mamária é um impeditivo total de amamentar, porque tiveram alguns casos, né, da mulher chegar e falar assim, ó, eu fiz redução de mama, então já sei que eu vou ter que dar fórmula, nem vou me preocupar com essa questão de amamentação. É de fato assim mesmo, Gabi? Não, na verdade, sim. Toda mama que passa por um processo cirúrgico, né, um procedimento, seja de aumento, seja de redução, a gente precisa avaliar, principalmente onde que teve incisão, onde que teve corte, né, por conta da cicatrização e também na questão de glândula, o tecido mamário que foi retirado. Na imensa maioria das vezes, não é impeditivo. Pode dificultar, pode ser um pouco mais complicado para essa mulher amamentar, mas não necessariamente impeditivo. Tem alguns casos que a gente realmente fala assim que não tem como amamentar. Por exemplo, pacientes que tiveram câncer de mama e que tiraram toda a mama, né? Tiraram todo o tecido mamário. Ali não tem como amamentar porque não vai ter a produção do leite. Mas em casos que a mulher fez a redução, somente uma redução estética, ou até câncer de mama, tirou um quadrante, tirou uma parte da mama, se ainda tiver tecido glandular, vai ter a produção do leite. Né? Aí tem a questão da cicatriz que eu falei. Por exemplo, redução de mama, faz aquela cicatriz em T invertido, corta em volta da areola. Muitas vezes pode cortar os ductos, que é por onde tem a passagem do leite. Então, pode acontecer da mulher produzir o leite e não ter a passagem, não tem como aquele leite sair. Mas isso são casos individuais, né? A gente precisa avaliar cada caso. Prótese, em geral, não tem problema. A prótese é colocada por trás da glândula ou por trás do músculo do peitoral, né? Então, no máximo, o que vai acontecer ali é fazer uma pressão um pouquinho maior da glândula contra a pele, e essa pressão em si também pode influenciar nessa produção do leite, mas nada que justamente o treino, o estímulo com a sucção não vá normalizar e a mulher vai amamentar sem dificuldade nenhuma. Né? Então, na imensa maioria dos casos, é possível sim amamentar. Quem fez redução, né, pode ter um certo grau de dificuldade, mas nada que a gente não possa avaliar ou adaptar, tá? É legal falar isso, né? Porque é uma ansiedade muito grande das mulheres que passaram por esse tipo de cirurgia, de procedimento, e que de fato desejam, né? É assim, é comum, né? Eu que acompanho muito gestante, a gente, em determinado momento do acompanhamento do pré-natal nutricional, a gente fala sobre amamentação, né? Desculpa, gente, entrou uma ligação aqui e cortou tudo. Eu tô com medo do tempo, eu estava até comentando aqui, porque acho que com uma hora a Não, live
acabando, só a gente só responder as perguntas. É porque entrou uma ligação aqui e aí cortou. Mas aí o que eu tava falando, né? Até esqueci o que eu tava falando. As meninas têm muita ansiedade, né? Sobre essa questão se pode ou não, e você explicou muito bem. Eu vi que chegaram algumas dúvidas aqui, Gabi, rapidamente, porque eu acho que a gente já está se estendendo. Rapidamente para a gente explicar, deixa eu abrir aqui. Teve alguns comentários aqui de algumas dúvidas que eu acho que você vai poder ajudar. Quando a gente falou sobre compras, né, de algumas questões, a Raíssa perguntou aqui, ó, cadeira de amamentação, travesseiro de apoio, aquelas questões, é necessário mesmo, né? A gente vê aquele quarto lindo, né, de revista, etc., com um monte de objetos, etc. Realmente a mulher vai usar aquilo, né? Acho que é muito individual essa questão, mas do ponto de vista técnico, o que que você fala sobre isso? Eu acho que facilita, né? Não é necessário, não vou dizer que é uma coisa assim, indispensável para a mulher ter, mas pode facilitar em termos de conforto, né? Principalmente as amamentações noturnas. Aquela mãe que vai acordar de 2 em 2, de 3 em 3 horas. Então, é importante você ter uma poltrona, um lugar confortável para você amamentar. E a almofada de amamentação, aquilo ali pode te dar um apoio também para o braço. Porque não é você que vai até o bebê, você traz o bebê até o peito, né? E essa almofada acaba que apoia e fica mais ou menos na altura, ele encaixa de uma forma que fique mais confortável para você não ter que ficar sustentando o tempo inteiro naquela mesma posição. Então, eu acho que é importante, mas não é indispensável. Né? Tem gente que prefere amamentar deitado na cama, tem gente que prefere amamentar no sofá. Então, é uma coisa individualizada, de fato, né? É bem legal. Eu acho que assim, vai da experiência de cada uma, eu acho que ajuda, né? Pela experiência, falando assim, né? Se a gente pode dar aqui papo de mãe, ajuda. É bom ter, mas não pode ser que você. Tem gente que gosta de amamentar no sofá, tem gente que gosta, enfim, né? Vai da preferência de cada uma. Eu vi que teve algumas mensagens aqui carinhosas de algumas meninas, né, que já fizeram acompanhamento comigo. E eu agradeço demais o carinho de cada uma de vocês. E é isso, gente. Acho que a gente se estendeu aqui no tempo, mas foi muito legal. Acho que a gente ficaria aqui a noite inteira, né? Se deixar, eu fico aqui a noite inteira falando sobre a amamentação. Gravidez, então, gente, enfim, né? Não posso, né? Eu sou suspeita para falar sobre esse negócio, que eu decidi só fazer isso da minha vida, né? Mas então, é isso, Gabi. Você queria deixar um recado final. Depois, meninas, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode entrar no perfil da Gabi. Enfim, acho que ela fica aberta aí para tirar dúvida de vocês. Eu também, né? Do ponto de vista nutricional, aqui vocês fiquem à vontade para perguntar algumas questões. Do ponto de vista, né, do manejo aí da amamentação, a Gabi sabe muito mais do que eu sobre essas questões de prática. Ela tem bastante, né? De atuação, etc. Quer falar mais alguma coisa para a gente poder finalizar aqui, Gabi? Não, eu queria agradecer, né, a oportunidade, realmente, assim, é um prazer. Isso aqui é um bate-papo que, se a gente sentasse aqui e ficasse a noite toda, acho que a gente ficava horas, dias aqui conversando sobre isso. E trazer também, assim, um convite, né, para suas pacientes, as que já engravidaram, tá na hora de ter outro, venham, assim. Então, quem está grávida ainda, eu acho que o momento ideal é esse, assim, perto do parto, último trimestre, já vem para a gente poder fazer essas orientações. Quem já teve o bebê e às vezes está passando por alguma dificuldade ou quer tirar alguma dúvida também, estou à disposição. Então, assim, eu estou de braços, coração aberto aqui para receber vocês. E foi um prazer, foi ótimo. Foi maravilhoso, nem vimos o tempo passar, né? E a gente vai marcar outras também, meninas. Então, assim, quem gostou, eu vi algumas meninas aqui falando, né? Que foi muito legal. E agradeço demais o carinho. Você não sabe como que é importante esse carinho de vocês, porque a gente prepara isso tudo com muito cuidado para cada uma de vocês, seja, né, enfim, é muito importante para nós também, né, dedicar esse momento para vocês. Então é isso, meninas. Essa live vai ficar salva, tá? A gente vai deixar no perfil da clínica também. Então, quem não conhece ainda, vai lá no perfil Grupo Elas, tá? Entra lá, tem muitas dicas legais lá do corpo clínico. E vai ficar tanto no meu perfil quanto no perfil da doutora Gabriela. Então é isso, meninas. Até a próxima. E não deixem de aproveitar também as outras lives que as meninas estão organizando aqui da equipe. Tem muito conteúdo legal. Um beijo para vocês e até a próxima. Beijo, Tchau. Gabi. Tchau, tchau.